Basicamente, a gente consegue perceber aqui que esse componente atualizou por hooks changed, tá? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que um valor desses hooks aqui, desses nossos componentes, tanto do chat, o valor retornado por esses hooks aqui, ele mudou, tá? Só que você pode me dizer, tá, Diego, mas não mudou, porque se eu estou atualizando aqui a user list, os valores que estão vindo aqui para message e on new message, eles não mudaram não, né? Tu tá mentindo para mim. Mas eles mudaram, por quê? Porque o algoritmo do React para detectar se alguma coisa mudou ou não, ele é um algoritmo de comparação rasa, que a gente chama. Fala Dev, beleza? Mais um Code Drop aqui pro canal da Rocket City e hoje a gente vai falar sobre um tema que a galera que estuda front-end curte muito dar uma olhada, se interessa bastante sobre esse tema, que é performance dentro do React. E a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre performance no uso da Context API dentro do React. Então, aqui eu construí basicamente, que eu vou deixar para vocês disponível aqui na descrição desse vídeo, uma aplicação muito simples, que ela é um chat, utiliza Tailwind aqui basicamente para estilização, mas a estilização ela não tem nada a ver com o que a gente vai desenvolver. Então, basicamente é um chat muito simples, né? Só que é um chat assim, maquiado, claro, né? Porque eu posso simplesmente adicionar novos usuários, aqui ele gera usuários aleatórios, posso remover usuários aqui de dentro, que não funciona, mas eu posso deixar mensagens aqui dentro também, então, olá mundo, dou aqui um send message e ele deixa aqui uma mensagem também que nem é a que eu digitei, porque como eu falei é algo bem randômico, né? Bem aleatório assim, só pra gente testar algumas coisas. Pra gente entender um pouquinho dessa aplicação, vamos entender um pouquinho aqui o código que a gente desenvolveu, tá? Aqui dentro desse nosso app, o que eu tenho? Eu tenho um contexto, então eu tô fazendo uso da Context API do React. E aqui dentro do contexto eu tenho basicamente salvo algumas informações, né? Hoje eu tenho um único contexto que está salvando as informações de mensagens e as informações de usuários que estão conectados. Por quê? Porque ambas mensagens e usuários conectados, elas estão relacionadas ao mesmo contexto que é o chat, né? Para o chat funcionar, eu preciso tanto mensagens quanto ter usuários conectados. Então não são informações que elas conseguem viver umas sem as outras de certa forma. E aqui basicamente então eu armazeno essas mensagens e esses usuários conectados dentro de estados, dentro desse contexto, até aí tudo bem. Tem uma mensagem, tem uma função, na verdade, que é chamada quando eu estou cadastrando uma nova mensagem, e ele basicamente cadastra uma mensagem nova, e também quando um novo usuário está se conectando na nossa aplicação. Aqui eu crio um provider do contexto, né, para prover as informações que estão contidas dentro desse contexto. Aqui é só questão de tipagem do TypeScript. No geral, daí lá dentro das minhas páginas, como eu estou utilizando o Next aqui, e eu quero colocar o contexto por volta de tudo, eu venho aqui no app do Next, coloco o meu provider, né, o provider do contexto por volta de tudo. Dentro lá da minha página, aqui nessa página home, no caso, eu não uso o contexto, porque quem usa são os componentes chat e user list. Então lá nos meus componentes chat e user list, eu tenho aqui o uso do contexto. Como eu tô utilizando o contexto e também quero utilizar o conceito de hooks, eu criei um hook diferente para cada uma das informações que eu quero usar ali dentro. Então eu tenho aqui o use chat. Na verdade eu tenho um único hook, né, chamado use chat, que ele basicamente pega aqui as informações do contexto e me devolve, e eu acesso essas informações dentro aqui do chat para listar todas as mensagens. Então aqui eu tenho uma listagem das mensagens, ó. Percorro ela, mostro em tela o autor e o conteúdo, e no user list, mesma coisa, eu pego aqui a lista de conectados, né, faço uma listagem e mostro eles lá. E basicamente toda vez que eu clico no botão ali de adicionar um novo usuário, ele chama a função onUserConnected, passando aqui um nome aleatório gerado por uma biblioteca chamada Faker no JavaScript. Chat, mesma coisa, quando eu clico para enviar uma nova mensagem, ele dá aqui um handle send message e ele gera aqui, ó, um parágrafo fictício, digamos assim, uma mensagem fictícia que foi enviada ali dentro. Então é basicamente como que a nossa aplicação está funcionando. Agora que a gente já deu entendeu um pouquinho sobre como o nosso código está sendo feito, vamos para a problemática disso aqui antes da gente começar realmente a trabalhar na solução. Se eu abrir aqui a extensão do React Developer Tools, né, que é uma extensão must have, digamos assim, para todo mundo que desenvolve com React, nós temos a opção aqui do Profiler, mas outra opção que é muito legal dessa extensão, que até pouca gente utiliza, é aqui dentro da aba Components, eu venho aqui nessa engrenagenzinha e eu seleciono a opção Highlight Updates When Components Render. O que essa opção passa pra gente? Toda vez que um componente aqui dentro do React renderizar, ou seja, né, entrar num fluxo de renderização, seja por propriedade, por estado, por hook que mudou, por componente pai atualizando ou qualquer coisa assim,
ele vai avisar pra gente de forma visual que aquele componente atualizou. Então, se eu vier aqui na minha aplicação, mantendo o React DevTools aberto, é claro, clicar aqui em Add New User, a gente vai ver que vai surgir uma borda bem rápida por volta da listagem de usuários, porque ela foi atualizada. Então é só a gente ficar dando uma olhada, ó, olha lá. Show! Viu que houve uma borda verde surgindo ali por trás da nossa listagem de usuários. Vou até fazer de novo para você perceber. E beleza, essa borda verde basicamente indica que a nossa user list, ela teve que ser atualizada quando a gente clicou aqui em adicionar um novo usuário. Mas a problemática que eu quero chegar aqui é, se você percebeu bem, a borda verde ela aparece por volta das nossas mensagens do chat também. Então, se eu clico aqui em Add New User, o chat também está sendo renderizado novamente. Mas por que o chat está sendo recarregado se a gente só adicionou um novo usuário, uma informação que ela pertence somente ao componente UserList e não a toda a nossa aplicação? O Chat Messages aqui no caso não tem nenhuma mudança visual baseada numa alteração aqui da lista de usuários. E isso acontece vice-versa também. Se eu clico aqui em Send Messages, ele atualiza tanto, ele renderiza tanto o componente de mensagens, né, do chat, quanto a listagem de usuário. E se a gente quiser ver isso até mais a fundo, né, o que eu posso fazer é vir aqui no Profiler do React DevTools, começar a gravar, e a partir daqui ele vai gravar todo o componente que foi renderizado e o motivo da renderização. Quando eu clico aqui em Add New User e paro aqui a gravação, ele vai retornar pra gente aqui. A gente consegue ver que tanto o chat aqui, ó, foi renderizado, certo? Aqui dentro do contexto, quanto o user list. Então a gente tem o chat e o user list aqui, ambos foram renderizados. E o motivo da renderização é porque o componente pai desses dois componentes aqui renderizou novamente, que no caso é o nosso provider lá. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui e qual que é a limitação de performance que a gente tem ao utilizar a Context API no estado que a gente está do React atualmente. Quando a gente usa a Context API para compartilhar informações entre mais de um componente, uma das coisas que ainda não é possível dentro do React é a gente dizer na hora que a gente está consumindo o contexto quais informações específicas daquele contexto a gente quer ficar monitorando. Então, por exemplo, lá na minha user list, por mais que eu esteja acessando a informação de quais usuários estão conectados e a função que basicamente eu tenho que chamar quando um usuário novo se conecta na minha aplicação, eu não consigo dizer através da API de contexto que a gente tem disponível no React hoje em dia, que eu só quero atualizar a minha user list se uma dessas funcionalidades aqui, se uma dessas variáveis aqui mudar, e não todo o resto. E aí, como o nosso chat ele tem mais informações dentro dele, não só a lista de usuários conectados, como por exemplo também a lista de mensagens, o que vai acontecer é que, independente de qual informação mudar no meu contexto, todos os componentes que dependerem desse contexto também vão ser renderizados. É claro que eu fiz um exemplo muito simples de chat e lista de usuários, mas isso aqui pode entrar numa escala bem complicada e a gente tem algumas formas de resolver esse problema hoje em dia. Então, quando a gente usa Context API, a gente tem que cuidar com essas coisas. Primeiro ponto, cuida para não criar contextos que são muito complexos. Muitas vezes é melhor você dividir em mais contextos, para assim os seus componentes ficarem observando menor escala de dados, digamos assim, do que um único grande contexto que compartilha vários tipos de informação pertencentes a áreas diferentes da sua aplicação. E outro ponto é que quando você tem realmente mais de um componente utilizando informações do mesmo contexto, se esses componentes não deveriam renderizar a qualquer tipo de atualização desse contexto, a gente vai aprender a resolver isso agora, tá? Primeiramente, esse é um vídeo que ele provavelmente é um vídeo que ele não é atemporal, tá? Por que ele não é um vídeo atemporal? Porque provavelmente daqui a alguns meses, assim espero, o React já vai estar lançando uma maneira nativa de lidar com isso que eu estou falando, com esse problema de performance que a gente tem dentro da Context API, e você consegue acompanhar isso por dentro lá do próprio repositório do React, dentro das pull requests, que é basicamente esse, que por enquanto está em experimental, digamos assim, que são os Context Selectors. O que são Context Selectors? Os Context Selectors, para quem trabalhou com Redux em algum momento, para quem já trabalhou com qualquer tipo de arquitetura, a biblioteca de gerenciamento de estado das antigas, né? O próprio Redux, Mobex, não é que das antigas necessariamente, ainda é usado muito hoje, né? Mas quem veio dessa época onde era a única opção que a gente tinha, os selectors era algo muito comum, porque a gente conseguia dizer para aquele nosso grande estado, que provia várias informações para o nosso componente, exatamente quais informações a gente queria daquele estado, e se todo o restante atualizasse,
para aquele componente aquilo não era importante e ele não ia renderizar novamente. Então, os Context Selectors, que é uma API que provavelmente vai vir para o React logo, que ela ainda está em experimental, é uma API que permite a gente lá no componente, na hora que a gente está utilizando do nosso contexto, falar exatamente, olha só, na user list eu quero somente a lista de usuários. Se a informação de mensagens atualizar, isso não é importante para mim, o componente não precisa renderizar. Então é basicamente isso que essa API de Context Selectors faz. Mas para a gente não precisar baixar esse código aqui, experimentar o do React, rodar uma versão, uma build do React na nossa máquina que ainda não está disponível no NPM, em nenhuma tag ou qualquer coisa assim, a gente não consegue instalar isso para sair testando, existe já uma biblioteca no mercado que já vem sendo utilizada, desse carinha chamado Daishi, né? Eu não sei, deixa eu ver. É esse carinha mesmo, Daishi, e ele criou pra gente uma biblioteca chamada Use Context Selector, que é basicamente o que o React vem tentando implementar aqui dentro. Ah, Diego, mas o React está tentando implementar e lá já tem o Daishi ali que já implementou. É claro que são níveis diferentes, né? Níveis diferentes por número de pessoas e tamanho de comunidade que precisa passar para conseguir implementar uma nova feature. Quando o projeto cresce, é claro que é muito mais difícil você simplesmente mudar a API, incluir coisas novas e por aí vai, né? Impacta muito mais. Mas aí a gente vai começar utilizando essa biblioteca porque ela vai ter um funcionamento muito semelhante com o que o React vai liberar dessa parte de Context Selector ao longo do tempo aí. Então, bora lá. Eu já tenho aqui a minha aplicação. Deixa eu mover o meu rostinho aqui para cima para não atrapalhar. Nós vamos começar instalando aqui o Use Context Selector. E esse Use Context Selector, ele tem uma peer dependency, que é o Scheduler. E o Scheduler, se eu não me engano, é uma biblioteca que ajuda a gente Nossa, eu ia falar schedular. Eu ia trazer o verbo do inglês para português. Agendar trabalhos na thread de renderização do navegador. Então a gente consegue ter um controle maior sobre renderizações assíncronas ali dentro do navegador. Mas vale a pena também pegar a lib e dar uma olhada um pouquinho mais. Não é o foco da aula e eu também não cheguei a ler muito sobre Scheduler. Mas se alguém tiver interesse, vale a pena. Então agora que eu já instalei tanto o Use Context Selector quanto o Scheduler, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aqui na criação do nosso contexto, a gente não vai mais criar o nosso contexto com o Create Context que vem de dentro do React. É claro, enquanto a gente está usando essa lib, né? Depois, quando o React liberar, a gente vai voltar então a utilizar o do próprio React. E aqui eu vou importar de dentro da lib Use Context Selector, Create Context. Basicamente a API é igual, não vai ter que mudar nada, só fazer isso já está funcionando o nosso contexto da mesma forma que ele estava. Se eu salvar agora e voltar aqui dentro da minha aplicação, dar um F5 aqui, a gente vai ver que ele vai começar a dar um pouquinho de erros aqui dentro. Porque a partir do momento que eu criei o meu contexto utilizando o Use Context Selector, a maneira de eu recuperar os dados desse contexto também acaba mudando um pouquinho. E aqui pra gente deixar isso aqui um pouquinho mais claro, a divisão das coisas, o que são mensagens do chat e o que é lista de usuários conectados dentro do nosso app, ao invés da gente ter um único hook chamado Use Chat, eu vou deletar esse hook aqui e nós vamos criar um hook chamado Use User List, que ele vai basicamente devolver simplesmente a listagem de usuários, e Use Chat Messages, né? Então agora a gente tem separado as duas funcionalidades. Vamos lá para dentro do Use User List. Eu vou exportar uma função, Use User List. Aqui dentro, eu vou agora recuperar uma informação de dentro do nosso contexto. E agora o que a gente vai fazer eu não vou acessar todas as informações do contexto e depois desestruturar daquelas informações. Porque aqui o que a gente fazia? A gente acessava o contexto inteiro e depois a gente desestruturava, ou seja, recuperava desse grande retorno que a gente teve apenas as informações que a gente queria. Agora, ao invés de eu buscar todas as informações para depois escolher quais eu quero, eu vou diretamente buscar já só as informações que eu quero. E para isso, de dentro do módulo Use Context Selector, eu vou importar o Use Context Selector. E aqui eu quero primeiramente buscar as informações de usuários conectados, que eu vou chamar de Connected, e aqui eu vou escrever Use Context Selector. Como primeiro parâmetro, eu vou passar o meu Chat Context, que é o contexto mesmo, né? Isso não muda muito. E agora eu vou basicamente pegar uma função, essa função vai receber como parâmetro todos os dados que o meu contexto provê.
E desses dados, eu vou selecionar somente a informação que eu quero. Então a gente pode ver que o TypeScript já ajudou a gente, ele já entendeu qual que é o retorno, o tipo de retorno desse contexto. E aqui eu falo que eu quero apenas a informação connected, ou seja, apenas a informação de quais usuários estão conectados na nossa aplicação. Além disso, nesse userList, eu vou pegar a informação também, a função basicamente, onUserConnected, que ela vai me permitir conectar um novo usuário aqui dentro da aplicação. Veja que cada informação que eu estou buscando de dentro do contexto, ela é um useContextSelector. Eu nunca vou utilizar o mesmo useContextSelector para buscar mais de uma informação de dentro do nosso contexto. Isso é super importante. Apenas uma única informação buscada através de um useContextSelector. Aqui de dentro eu devolvo a nossa lista de conectados e a nossa função onUserConnected. Agora eu vou fazer o mesmo processo para o useChatMessages. Aqui a única informação diferente é que eu vou pegar as mensagens e aqui o nome da função é onNewMessage. Então aqui onNewMessage, aqui só trocando os nomes aqui, ó. Aqui é messages, onNewMessage. Beleza, a gente já matou aqui os dois hooks da nossa aplicação. E agora a gente vai... Deixa eu botar aqui mesmo. A gente vai trocar aqui na listagem, no nosso userList. Vamos trocar isso aqui por useChatMessages, beleza? Aqui o retorno desse useChatMessages. Aqui eu tô na userList, na verdade. Então é userList, beleza? O TypeScript já avisou pra gente que tinha erro ali. E no nosso chat, sim, useChatMessages. E pronto, a gente está aqui com a nossa aplicação já toda traduzida para utilizar o useContextSelector. Aqui a gente vai voltar então agora para o nosso app. Bora dar um F5 aqui, vamos entender se deu tudo certinho. E perfeito, tá? Agora a gente vai ver que a nossa aplicação, ela continua funcionando sem problemas nenhum. Então eu posso vir aqui, ó, adicionar novos usuários, enviar novas mensagens, até aí tudo bem. Agora vamos para aquele teste lá do React DevTools. Então eu vou abrir aqui a minha aplicação, inspecionar. Vamos em Components e agora com a opção habilitada de Highlight Updates when Components Render, a gente vai clicar em adicionar novo usuário e a gente vai ver que ainda ele está renderizando os dois componentes. Tudo bem, não é um problema a renderização dos dois componentes e eu vou dizer o porquê que na verdade esses dois componentes estão renderizando, tá? Apesar da gente ter dividido aqui o consumo do nosso contexto em dois hooks diferentes, né, e tá utilizando o useContextSelector, e lá no nosso contexto também, a gente está criando contexto através desse createContext que vem de dentro da biblioteca useContextSelector, o motivo desses dois componentes estarem atualizando, até pelo que a gente pode ver aqui no Provider, ó, é porque o componente chatProvider, ele está atualizando sempre que alguma informação lá dentro está mudando. Basicamente, a gente consegue perceber aqui que esse componente atualizou por hooks changed, tá? O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que um valor desses hooks aqui, desses nossos componentes, tanto do chat, o valor retornado por esses hooks aqui, ele mudou, tá? Só que você pode me dizer, tá, Diego, mas não mudou, porque se eu estou atualizando aqui a userList, os valores que estão vindos aqui para message e onNewMessage, eles não mudaram não, né? Tu tá mentindo para mim. Mas eles mudaram, por quê? Porque o algoritmo do React para detectar se alguma coisa mudou ou não, ele é um algoritmo de comparação rasa, que a gente chama. O algoritmo, basicamente, ele verifica se a informação que está sendo retornada para a gente ocupa a mesma posição na memória que a informação anterior. E o que eu quero dizer com tudo isso? Aqui no nosso chat context, quando a gente atualiza a informação de mensagens ou de usuários conectados, a gente tem essas duas funções, né? De quando a gente recebe uma nova mensagem e quando o novo usuário é conectado. Como essas funções aqui são funções simples, que estão dentro dessa outra função, que é o Chat Provider, que é o nosso componente, o que está acontecendo aqui por causa do React, né? Do funcionamento do React, é que toda vez que essas informações aqui, elas mudam e o React renderiza esse componente do contexto de novo, essas funções aqui, tanto a onNewMessage quanto onUserConnected,
connected, elas estão sendo criadas novamente na memória, ou seja, elas estão sendo recriadas. Apesar de que o valor delas, o conteúdo delas não está mudando, a gente está criando elas dentro da memória de novo. Isso é um problema muito comum dentro do React e é o motivo principal da gente ter renderizações desnecessárias no nosso componente, que é algo que a gente chama de igualdade referencial. O React, quando ele vai verificar se uma informação mudou ou não, ele faz uma igualdade referencial. Se as duas variáveis que a gente recebeu, que estamos comparando se mudaram ou não, apontam para a mesma referência na memória, uma igualdade referencial. Ou seja, como essas duas funções, toda vez que está havendo aqui uma alteração das mensagens e nos usuários conectados, elas estão sendo criadas de novo, acaba que, como elas estão sendo criadas de novo, tudo abaixo delas está sendo criado de novo. Esse nosso context selector aqui que está buscando a função onNewMessage, ele está vendo que toda vez ela está vindo nova, uma nova função na memória, e ele está avisando para os nossos componentes que, opa, mudou contexto mudou e por aí vai. Então no React o que a gente precisa fazer no nosso contexto, e principalmente quando uma função ela é passada de pai para filho, principalmente nesses casos, é utilizar o useCallback, né? Então a gente vai simplesmente importar aqui do React o useCallback, a gente vai colocar por volta da nossa função e passar um array de dependências, né? O array de dependências ele é basicamente quais são as informações que do contexto que essa informação depende, de que essa função aqui depende. E ela basicamente não depende de nenhuma informação aqui do contexto. Então a gente não precisa botar nada aqui no array de dependência, tá? Ou inclusive o useCallback é um assunto para um outro vídeo, né? Inclusive se você gostaria que eu fizesse um vídeo detalhando aqui mais sobre o useCallback, quando utilizar essa funcionalidade, quando não utilizar, até sobre o useMemo também, a gente pode fazer um vídeo dedicadão sobre performance dentro do React, daria um vídeo super massa e a gente pode entrar mais a fundo nisso aqui, então deixa nos comentários aqui para eu saber se você quer que eu entre nesses assuntos. Então, agora que eu já salvei isso aqui, a gente vai voltar lá para o nosso navegador, vamos dar um F5 aqui e agora a gente pode ver que quando eu clico em adicionar um novo usuário, a bordinha verde, ela aparece somente por volta da listagem de usuários, tá? E agora, até utilizando aqui o próprio Profiler, eu venho aqui, clico em adicionar novo usuário, pauso o Profiler, eu posso ver aqui que na renderização que houve, aqui ó, tem duas renderizações, né? Na renderização que houve aqui, a gente pode ver que o user list foi atualizado, porque o valor das informações que foram dentro deles mudaram, né? Porque teve um novo usuário, mas o chat aqui, ó, ele não renderizou novamente, né? Did not render. Então ele não teve essa renderização desnecessária, beleza? Então, isso foi basicamente o uso do contexto, né? O uso do Context Selector, que é uma API que está vindo para dentro do React, através dessa PR aqui, mas por enquanto a gente já consegue utilizar essa feature através desse projetinho aqui no GitHub, né? Então, a gente viu aqui como é fácil a gente conseguir evitar probleminhas bobos de performance dentro do React que vieram com a Context API. Esse problema de performance já era algo resolvido pelo Redux antigamente, mas como o pessoal começou a utilizar Context API a rodo, alguns probleminhas de performance eles vieram aparecendo, principalmente pelo jeito que a gente estava acostumado de fazer as coisas com Redux, que é basicamente a gente tem um único estado e esse estado provém informações para vários componentes, né? Como o Redux ele criou essa maneira de pensar, a gente ainda é muito acostumado a criar contextos que tem muitas informações dentro deles. Então a gente precisa ter uma forma no nosso componente de dizer quais informações exatamente eu quero observar desse contexto para causar uma nova renderização do componente. O vídeo vai ficando por aqui, não esquece de deixar um like se você gostou desse conteúdo e se você quer que eu traga mais conteúdos sobre performance, talvez abordando useCallback, useMemo, lazy loading, code splitting e tudo mais que a gente consegue trazer aí para dentro do React. Eu vou me despedindo por aqui, um grande abraço e valeu!